Hallo meine Freunde von Bird TV. Chegamos na Alemanha, lugar de um dos maiores criadores de cacatuas negras do mundo e de uma paixão antiga transmitida de pai para filho. Nessa rápida visita vocês verão uma estrutura incrível, com viveiros muito maiores que a minha própria casa. Cara, olha o tamanho desse viveiro, impressionante. Então embarque com a gente nessa aventura no maior estilo Bird TV de sempre. Olha a alegria. Alegria, alegria. Porque, meus amigos, esse é o nosso mundo. Tchau, Jaume. Vai, vai. Valeu. Bom, bora partir pro segundo destino. Vamos em direção a Amsterdã agora, né, Betinho? Bora lá. Onde a gente vai pegar um voo. A gente vai desistir de um voo na metade que era pra ir até Frankfurt, né? O Beto não tá meio perdido. Mas agora a gente vai direto pra Amsterdã, alugar um carro e aí a gente vai pra Alemanha conhecer um dos maiores criadores de cacatuas negras e araras azuis aqui da Europa e do mundo também. Bora lá? O Beto tá com sono ainda, mas vamos que vamos. Show! Olha lá, começou. Ganhamos aqui uma pizza do Jaume. Não pode passar lá no aeroporto e vai enfiar na mala pra comer depois. Nossa, mano, olha isso. Beto, certinho. De acuerdo con la legislación COVID-19, el uso de mascarillas que cubran la nariz y la boca es estrictamente obligatorio. Pela primeira vez, depois de um ano, finalmente o Andrei sentou aonde? Ah, é verdade. Olha aí, da janela. Agora sim, né? Todos os outros voos a gente veio no meio, espremido, no chão, agora na janela. Xingando você, né? Bienvenida a bordo de este Airbus A320 vuelo 8300 destino Amsterdam. Estamos en unos minutos completamente listos. Aí galera, chegamos aqui em Amsterdã, onde a gente vai iniciar de vez a nossa viagem, né, Betinho? Eurotrip start agora. Agora, já alugamos o carro, vamos pegar ali no estacionamento, com direção à Alemanha, onde visitaremos um dos maiores criadores de cacatuas negras, não só aqui da Europa, mas do mundo. É um criador extremamente restrito, né, que não tem redes sociais, tudo, mas vocês conhecerão junto conosco, beleza? Vamos nessa? Ansiosos aqui. Vai, 444. Ó o nosso companheiro para os próximos dias aí, ó. Caramba. Ó o Beto tá se divertindo com o porta-malas elétrico. Ah, aí sim. Bora. Aí, pra quem tava andando de Voyage 96 na semana passada, tamo bem, né, Betinho? 96 nada, 92. Nossa senhora, olha isso, mano. Ixi, mano. Parece minha geladeira. Nossa, a geladeira faz isso? A minha não faz. Gente, o problema de pegar um carro assim também é que a gente tá uns 10 minutos tentando achar onde que é
O Bluetooth aqui não acha tanto botão que tem. A gente tá acostumado com coisas assim, Voyage 92, né? Analógica, né? Analógica. A manivela. A manivela. A gente tá achando que o carro não liga, que a gente não achava o botão aqui, mas já tá ligado. Aqui é elétrico. Não sei. Ó, vou apertar aqui, tá? Vai. Tá. This gear is already selected. Ah, já... Essa marcha já foi selecionada. Calma aí, como que abaixa a música? Calma aí. O que tem a ver isso, tio? Acelera aí pra ver, vai. Ah, deve estar no... Cara, olha... Cara, você viu quantos cisne branco tem nadando naquele negócio? Putz, meu. Olha que da hora, Andrei. Galera, o Beto tá impressionado com os cisnes na beira da estrada ali, ó, nos laguinhos. Já contou mais uns 200 cisne branco. Sabe aquele cisne Zolor? A galera é louca aí no Brasil, tem um ou outro só criador. E aqui tem de monte. A gente saiu de Barcelona, chegamos aqui na... Olha lá, ó. Legal, laguinho, né? Olha lá, ó, tá vendo? Tem mais vaca que gente também. Olha, o que é aquilo lá voando, grande voando lá, olha? Que urubu, aqui não tem urubu não, velho. Bom, galera, depois do atraso no aeroporto para alugar o carro, ligar o carro, viajamos por mais 3 horas pelas belíssimas estradas da Holanda até chegar em uma pequena cidade no interior da Alemanha, para conhecer o criadouro dos nossos amigos Kevin e Norbert. Infelizmente, devido ao nosso atraso, chegamos um pouco tarde, o que nos impediu de filmar tudo com mais detalhes por conta da pouca luz e do manejo das aves que precisa ser respeitado em primeiro lugar. Mas com as poucas imagens que consegui captar, irei mostrar para vocês um pouco desse criadouro incrível que com certeza está no meu top 10 de melhores do mundo. Há alguns meses conheci o Kevin e o Norbert em Curaçá, na Caatinga, durante um dia muito especial para todos nós, que foi a reintrodução das ararinhas azuis na natureza após 20 anos de extinção. Como parceiros do projeto, estivemos juntos durante um jantar onde pudemos nos conhecer e combinar essa visita especial. Eu realmente precisava ver com os meus olhos o que ele estava me falando. Poucos meses depois, aqui estamos nós, nesse criadouro familiar incrível que ocupa meu top 10 por vários motivos. Plantel, estrutura, manejo profissional, excelentes resultados reprodutivos e amor. Muito amor pelas aves. Começando pelos viveiros que impressionam pelo tamanho, sendo alguns até maiores que o terreno da minha casa. The cold and the humidity, yeah, then we... Aqui na Alemanha, como vocês sabem, faz muito frio durante o inverno. O Kevin até me enviou essas fotos para mostrar como fica o criadouro após uma noite, segundo ele, um pouco mais fresca. Aí vocês me perguntam, como é possível criar aves tropicais nessas condições? Bom, além dos psitacídeos se adaptarem muito bem a baixas temperaturas, o criadouro conta com uma parte interna em cada viveiro, com temperatura controlada, que proporciona um conforto térmico durante as épocas mais frias. Todos os viveiros são bem limpos, possuem bastante enriquecimento ambiental, paisagismo, sistema de monitoramento e muito mais. Aliás, um dos viveiros mais incríveis que eu já vi na vida fica aqui, com mais de 30 metros de comprimento, abrigando um grupo de araras rubrogêneas que se reproduzem muito bem em colônia. No plantel principal, vimos casais de cacatuas negras de várias espécies, araras azuis, glaucogulares, militares, marianinhas e muito mais, todos reproduzindo muito bem. E por falar nisso, na maternidade, mesmo no final da temporada, presenciamos uma das cenas mais impressionantes para nós amantes dos psitacídeos, vendo em uma mesma sala vários filhotes de cacatuas negras das palmeiras, banksys e araras. Just a few days old. Olha, Legal, já nasce grande, né? Bem grande. gostoso de tratar ela. É.
This is a small palm. Ah, já. Aterrimos. Yeah. Nice. And this is red tails. Red tails. Few months, weeks old. Ah, I think he's 5 weeks old now. 5 weeks. Yeah, maybe 5 or 6. Het is een professioneel, niet professioneel. Is voor clinicum. Clinical. Voor clinicum, ja. Okay. It's no for people with Only for clinics. clinicum. Okay. Ja. É difícil descrever em poucas palavras a criação dos nossos amigos Kevin e Norbert. Por isso, consegui convencê-los a contar um pouco dessa paixão para nós em uma rápida entrevista. Bom, pessoal, tô aqui com os meus amigos, né, que é o Kevin e o Norbert, que receberam a gente aqui no Criadouro hoje, muito bem, por sinal, prepararam aqui um pequeno lanche, né. Eu vou tentar falar um pouco inglês, meu inglês é péssimo, mas a gente vai tentar pegar um pouco de uma entrevista aqui para eles explicarem um pouco dessa paixão pra gente. Kevin, Norbert, thank you very much to receive us today. It's very nice place and very nice birds breeding. Congratulations for your work. And what do you say about your passion? When it starts, this passion here? This passion here starts 15 years ago. Okay. We start building this area here. It takes about two or 3 years. It was hard to get this place here. This place, okay. Yeah, and a lot of work. And the passion of birds began, I think, 20 or 25 years ago. 25 years ago. I was a small guy, and he wanted a pet for my sister, for his daughter, my sister. And it starts with one Amazon and one grey, and they were fighting. And from one bird we get 2, from 2 we get 4, and so on. Now we have 150, 160. Okay. Yeah. And first we looked after macaws, and the last 5 or 10 years we go through the black cockatoos. Black cockatoos, okay. Today your breeder is specialty in black cockatoos and macaws, okay? Yes, So the big macaws, hyacinths, buffins, and Red-fronted. the red-fronted is a smaller one. Yes, we have them in the flock there. You've seen them, and we like the behavior of the blacks. The blacks, me too. They are a lot of friendlier. Yeah, exactly. We have some employers. 2 employers in full time and 3 half time. 2 half time. Yeah. Nice. That's nice. Yeah, we have to do the hand raising and the feeding 2 times a day. It's a lot of work. 10 hours a day.
Nice, very nice. 7 days a week. Yeah, 7 days a week. It's a lot of work. Yeah. So yeah, Yeah. Well, guys, again, thank you for receive us. It's an amazing place. And I need to ask something. What is most difficult bird you keep here? What a challenge? Most challenge I think, of your collection? yeah, I think the palm cockadoos. Palm? Yeah, Why? because it's not easy with the pairs. Sometimes they are aggressive each other or against each other, and they just lay one egg. That's the problem. If it's broken, One egg per year. no, one egg in one clutch. Okay. Yeah. So and yeah, in hand raising they are not really easy. Yeah. We have luck with them. It's okay, but it's not really easy. Oh. Yeah. And the most funny surprise you have in the breeding season? I think we had it together. We see the yellowtail. Essa realmente foi uma grande surpresa. Então, durante a nossa volta pelo criadouro, flagramos um casal de cacatua negra de cauda amarela galando, que tirou aquela seriedade alemã do Kevin, dando lugar para um sorriso que quem é criador entende. Olha a alegria. Alegria, alegria. Ó. Olha o tamanho do viveiro, foi lá pra baixo. Legal. I hope for the first fertile eggs of this pair. Okay, we're bringing lucky for you. Yes, I think so. Yeah. Okay, thank you. I'm glad, it's honor to meet you in person. And yeah, Thank you. that's it. Nice to meet you. See you guys. Então é isso aí, galera, espero que tenham gostado do vídeo de hoje, apresentando um dos melhores criadouros que já conheci na vida. Esse é apenas o segundo vídeo da nossa série Eurotrip, em parceria com a Anilhas Capra e a Nova Unigen, apresentando o mundo da criação de aves de forma inédita para vocês. E se preparem, pois o próximo vídeo será um dos melhores aqui do canal, mostrando o criadouro de tucanos e softbills do nosso amigo Mark de Klein na Holanda. Quem tiver a fim de uns spoilers ou de um gostinho do que vem por aí, me siga no Instagram, tenho certeza que vocês não irão se arrepender. Esse é o nosso mundo. Bispita Leute. Olha a alegria. Alegria, alegria. Aí, galera, acabamos de sair desse criadouro sensacional, né, Batinho? Que Batinho. Não mexer tanto não, mano. Calma, a montanha-russa vai deixar o cara tonto. Olha, esse cara O cara é o melhor cameraman muito que existe, ele deixa crica. vocês todos aí tontos, mano. muito crica, mano. Andrei, vamos Vai mudar. acabar a bateria do bagulho. Mudar Vai para chegar lá, não vai ter Holanda. nada.